Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar gravando mais um vídeo para a gente estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3 e 4 de Segundo Reis. A gente vai continuar aí nesse desfecho aí dos reis, né, que estão reinando. Ele está dando uma ênfase aí, né, meio rápida de como que foi o reinado de cada um, né, e quando terminou, né? E para frente nos outros livros aí de crônicas aí a gente vai vendo aí até nos profetas, a gente vai ver que ele começa a completar mais com às vezes com alguns pontuais reis, né? Então a gente vai ver até do próprio Acabe, né? A gente vai vendo com mais detalhes em algum outro livro aí, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos pedimos, Senhor, que venha nos orientar, Senhor, neste dia de hoje, com a tua palavra, Senhor, nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, no capítulo 3 fala bem assim, ó. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Mesa, né, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus. Os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Cefate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vão consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região.
Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem, na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam defronte dele. A água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Kir Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra, né? Então era uma das práticas que o Senhor nosso Deus odeia e odiava naquela época, era sacrifícios de filhos aí, né? A Maloque, que nem eles sacrificavam, né, para Deus, isso aí era abominável, né? E o povo de Israel viu ali e acabou fugindo, né? No capítulo 4, ele vem falar de Eliseu, né, dos milagres, digamos, dá para nós falar desta forma, que aconteceu ali através de Eliseu, né? A gente vai ver até a multiplicação de pães, tanto como ressuscita até uma pessoa, né, uma criança. A gente vai estar vendo aí também uma figura de Cristo também, né? Se a gente olhar, né, Jesus, ele também multiplicou pães, ressuscitou mortos, né? Então teve muitos milagres. Bem provável que é por causa disso, desses testemunhos, né, que o povo de Israel tem Cristo como um profeta também, né? Enfim, não reconhece ele como filho de Deus, né, como filho do Altíssimo, nosso Senhor. Mas enfim, vamos lá. No capítulo 4 fala bem assim, ó. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu lhe disse: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, né? Então, aí dá para a gente entender que foi um milagre aí que, através de Eliseu, o Senhor fez aí na vida desta mulher, né? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo.
Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo este trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre as minhas próprias gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva. É homem de Deus, o homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho, né? Então, conforme Eliseu tinha falado ali, e também ela teve um filho, né? Vamos ver o contexto aí nessa história. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar, o pai gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a seu servo: Leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse a seu servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. E que resposta que ela deu, né? Está tudo bem, né? Tendo um filho morto ali, né? Na casa dela, ela vai ali e fala: Não, está tudo bem, né? De fato, ela está confiando no homem de Deus, né? E no Senhor, né? Dá para a gente entender dessa forma. Porque Eliseu ali falava como o Senhor falava também, né? É, Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela, né? Então Eliseu estava mandando o servo dele lá, né? Mas ela falou: Não, tem que ir você mesmo. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvou-se até o chão, então pegou o filho e saiu, né? Então aí comprovado aí realmente que Eliseu falava da parte de Deus, né, e fazia os milagres aí conforme o Senhor também dava essa capacidade para ele, né? Depois Eliseu voltou a Gilgal. Neste tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-la. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão, né? Então ali ele purificou, né, tudo aquilo que tinha dentro do caldeirão ali, eles puderam estar se alimentando. Mais um milagre aí, né, que aconteceu, né, através da vida de Eliseu. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo aos homens de Deus 20 pães, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderia servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou, né? Então lembra muito a multiplicação de pães, né, com Jesus, né, com os discípulos, né? Não foi duas vezes, né, que teve essa multiplicação de pães e acabou até sobrando, né? Então aí é uma figura também e dá lembrança para Cristo, né? Mas era essa a leitura de hoje, né? Deus abençoe vocês. Perdoe para os cachorros que às vezes ficam latindo aí, mas é assim mesmo, né? Mas um grande abraço para vocês, Deus abençoe, fiquem na paz aí e até mais.